Quando me foi dada essa responsabilidade de trazer uma palavra para nós como igreja, porque a palavra primeiro é dada à pessoa que está aqui no altar, o Espírito Santo ele falou muito ao meu coração sobre o que eu sempre amo pregar. Todo pregador tem uma linha que ama pregar, e eu amo falar sobre o amor de Jesus. E não tem nada melhor do que falar sobre o amor de Jesus pós-encontro com Deus. Quantos estavam aqui no encontro com Deus? É maravilhoso, não é? Nós saímos lá renovados em amor, e a chama do primeiro amor reacende os nossos corações, não reacende? Mas Deus, Ele nos convida a não vivermos de encontros com Deus, mas Ele nos enche naquele lugar e todos os dias nós devemos manter aquela chama daquele amor acesa. E hoje nós vamos entender o porquê disso. Aqui a nossa tríade é: nosso caminho é Jesus, nossa missão é andar ao lado e nossa cultura é servir por amor. E hoje nós vamos entender que Jesus é esse amor. Inclusive esse amor que está na nossa tríade. Nossa cultura é servir por amor, porque a nossa cultura é Cristo. Amém? Então hoje nós vamos nos aprofundar um pouco nisso. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Colossenses 2. Eu amo esse livro, confesso que esses dias Deus tem me chamado muito a ler sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre as cartas que ele escreve às igrejas, principalmente a carta a Timóteo. Eu comentei até aqui no Brave, para quem não me conhece e está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Alicia e eu sou pastora do Brave junto com meu marido, Gabriel. E esses dias eu estava falando para o Brave que Deus ele tem me levado muito a ler Timóteo. Eu acho que nas últimas 4 semanas eu li Timóteo umas 7 vezes, porque são 2 livros pequenos e são cartas de Paulo a Timóteo. E Timóteo era um jovem. E Deus ele tem falado muito ao meu coração ali, principalmente sobre amor. Então, eu espero que essa noite nós possamos ser tocados mais uma vez por essa carta de Paulo, que não vamos ler Timóteo hoje, mas iremos ler Colossenses. Vou falar um pouco sobre o livro de Colossenses, que foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossos. Em diversos versículos, Paulo aponta Jesus como o centro da nossa vida e a importância da morte de Cristo para que fôssemos conectados. Então, eu queria ler com vocês lá, Colossenses 2, do 6 ao 20, diz assim: portanto, se vocês já aceitaram Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele. Vivam unidos com Ele. Essa é uma palavra-chave, unidos. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Quantas vezes nós nos tornamos escravos de palavras, não é mesmo? Pois Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pelo qual somos libertados do poder da natureza pecadora da nossa carne. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Deus ele quer ressuscitar algumas pessoas aqui essa noite. Deus quer ressuscitar sonhos aqui essa noite. Deus ele quer fazer com que todo coração de pedra se torne um coração de carne, amém? E só Ele tem poder para isso. Toda a autoridade foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra a Jesus. Então não há nada que Ele não possa fazer. Não há sentença nenhuma humana que Jesus não possa reverter. Esteja ciente disso. Se essa semana você receber uma palavra contrária à sua vida, não aceite. Não aceite essa palavra, porque a palavra final é de Jesus. A palavra final é de Deus. Amém?
Nós estamos na quarta profética. E eu creio nisso até os meus ossos. Isso não estava no script, mas alguém precisava ouvir isso hoje. Continuando. 12. 13. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Com todos os regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer, Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os como prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre as que você deve comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês porque diz ter visões. E insiste numa falsa humildade e na adoração dos anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Cristo controla todo o corpo, o alimenta e o mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo, por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Vamos parar por aqui. E esse texto foi um pouco longo, mas eu queria que nós refletíssemos acerca de que esse texto todo aponta para uma coisa, Cristo. Aponta para alguém, Cristo. E aqui ele fala em diversas formas que nós não devemos estar aprisionados às coisas desse mundo, porque quando Cristo ele vem, ele nos tira do poder das trevas e fala: agora você tem uma autoridade. Eu morri por isso. Inclusive, aqui no finalzinho ele fala sobre Cristo ser o cabeça da igreja. Muitas pessoas me perguntam, até aquelas novos convertidos, se você está aqui nos visitando pela primeira vez, e se é a primeira vez que você entra numa igreja, provavelmente você tem essa dúvida. Por que eu preciso aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Por que eu preciso participar de uma igreja? Esse texto já responde tudo. Porque a igreja ela é comparada como o corpo de Cristo. E a cabeça é Cristo. Se você está fora do corpo, logo você está fora da presença dele. Porque você não pensa conforme o cabeça, que é Cristo. Então não é questão de religião. É sobre Cristo. Então quando a gente aceita Jesus, a gente está dizendo: Deus, por favor, faça na minha vida algo diferente. Eu deixo o Senhor agir na minha vida, porque Jesus, ele é super educado, então ele só faz aquilo que a gente permite. Ele só mexe na nossa vida se nós abrirmos o coração. Ele criou o livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio, é uma escolha nossa. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs nas nossas vidas. E todas as manhãs nós temos a escolha de estarmos ou não com Cristo. Quais escolhas nós temos feito? Esse versículo fala sobre a redenção de Cristo por nós. Nós somos separados de Deus pelo pecado, mas através de Cristo fomos reconciliados. Muito se fala sobre o sacrifício de Cristo na cruz, mas poucos nos sentimos amados por esse ato de redenção. A gente fala muito sobre a morte de Cristo. Todo mundo aqui, desde pequenininho, com certeza você já assistiu umas 500 vezes a Paixão de Cristo. Se você não assistiu a Paixão de Cristo, com certeza você acordava cedo no domingo para assistir os desenhos na Record. E lá, todo sempre mostrava a morte de Cristo, aquela morte sangrenta, espinhos e tudo aquilo. Mas aquela morte ali foi um amor sacrificial de Cristo por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Porque quando Adão e Eva, eles pecaram, foi colocado um véu entre nós e Deus. E quando Cristo ele morre por nós, esse véu ele é rasgado. Então aquilo que nos separava da presença de Deus, já não separa mais. Aquilo que um dia nos tornávamos escravos, Jesus veio e rasgou e nós nos tornamos filhos.
Então, se nós estamos aqui hoje e nós podemos optar pela salvação ou não, é porque Jesus morreu na cruz. E sabe, as pessoas às vezes pensam que Jesus morreu só por alguns. Jesus morreu só pelos que estão dentro de igreja. Jesus morreu só por essas pessoas. Não, Jesus morreu por todos. E Ele é esse amor. E é sobre esse amor que nós vamos aprender hoje. Porque foi um amor que Ele se sacrificou por cada um de nós. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Não se torne escravo daquilo que Deus ele não colocou sobre sua vida. O que isso quer dizer, pastora? Muitas vezes nós deixamos que as situações das nossas vidas nos aprisionem. Criam cadeias nas nossas vidas. Às vezes palavras lançadas em nossas direções. Às vezes alguns pensamentos da nossa família. Às vezes doutrinas errôneas do mundo. E a gente se torna escravo daquilo. Quando Deus fala, filho, eu morri para que você seja livre. Então, será que nós temos nos colocado no lugar de prisioneiros ao invés de no lugar de filhos? Porque o amor de Deus é esse amor. É o amor pelo qual Ele fala, filho, eu te fiz filho. Porque Jesus, quando morreu, Ele era o unigênito. Quer dizer, Ele era o único filho de Deus. Mas quando Ele morre, Ele se torna o primogênito, Ele se torna o primeiro. Porque todos nós aqui somos filhos de Deus. Amém? Em vários versículos do Novo Testamento, Paulo fala sobre a plenitude do amor de Cristo. E que estando nele, nada pode nos separar. Por isso, eu quero falar sobre o elo pleno que une todas as coisas. O amor, Cristo. Amém? E aí eu queria ler com vocês Colossenses 13:14, que diz assim: e acima de tudo tenham amor, pois é o elo perfeito de todas as coisas. O amor é a força que une e sustenta. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Esse versículo ele é muito usado em casamentos. Porque o amor é o elo perfeito que une todas as coisas. Por que o amor é o elo perfeito que une todas as coisas? Porque o amor é Cristo. E Ele une perfeitamente nós a Deus. Amém. Então, por isso que é um elo pleno. Por isso que é algo perfeito. Porque Ele é o amor. Não tem como separar o amor de Cristo e Cristo do amor, não tem. Eles são um. Logo, o Espírito Santo ele sopra ao nosso coração todos os dias. Que por isso que Ele é o amor. Nós vivíamos separados, atemorizados e longe da presença de Deus. Mas Cristo vem para nos reconectar perfeitamente com o Pai, derramando sobre nós o perdão e nos tirando da posição de escravos e nos tornando filhos de Deus. É daí que nasce a nossa necessidade de sermos amados, porque se somos amados, logo seremos conectados a algo. O que isso quer dizer? O Espírito Santo, Jesus, quando Ele veio, Ele nos conectou a Deus. E aí é que vem as nossas necessidades de sermos amados. Que por muitas vezes nós confundimos e procuramos esse amor em outras pessoas, em outros lugares, de outras formas. E nunca é algo pleno, nunca é um elo pleno. Porque o elo pleno que une todas as coisas é Jesus. Então somente nele nós seremos totalmente amados. O que isso quer dizer? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, falta algo em mim, mas eu tenho uma vida financeira confortável, eu tenho uma família boa, eu tenho uma vida super confortável, mas eu sinto que falta algo. É Cristo. Porque a nossa natureza clama pela paternidade de Deus nas nossas vidas. Então não há outro lugar para estar, senão na presença de Deus. Então nós podemos estar cheios das coisas do mundo, mas se nós não tivermos a Cristo, nós ainda assim seremos vazios e ainda assim estaremos buscando por algo. E isso não só sou eu que estou falando, mas é só você abrir as redes sociais e você acompanhar por pelo menos um mês a vida de algum blogueiro ou blogueira. Eles podem estar nas melhores viagens, eles podem estar comprando várias coisas, ter a família perfeita, mas sempre tem aquela história que eu não estou bem, eu vou me afastar das redes sociais porque tem algo que falta na minha vida. Porque no final das contas não é sobre o que nós temos, é sobre a quem nós temos. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo. Humanamente eu posso não ter nada, mas se eu tenho a Ele, eu tenho tudo. Por quê?
Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, muitas vezes nós estamos procurando em pessoas, em lugares, algo que nós só vamos achar em Cristo. E Cristo, Ele nos chama hoje para estar com Ele. Porque o amor que Ele derramou na cruz foi por todos nós, do altar até lá fora. Ele morreu por todos nós. Amém? Tem algo que as pessoas procuram que só vão achar quando forem amadas por Cristo. Por isso que a gente tem que levar Cristo para as pessoas. Porque as pessoas elas estão procurando algo que elas só vão achar quando elas forem amadas e achadas pelo amor de Deus. Por isso que nós que já conhecemos o amor, nós devemos transparecer esse amor na vida de outras pessoas. Nós devemos mostrar esse caminho. Afinal de contas, faz parte da nossa tríade. Nosso caminho é Jesus, nossa missão é andar ao lado e nossa cultura é servir por amor. Logo, se entende que se nossa cultura é servir por amor, nossa cultura é servir por Cristo. Então, tudo o que nós fazemos é em nome dEle e para Ele. Então, se você não tem levado esse amor, você tem estado com Cristo? É essa pergunta que eu quero deixar para nós refletirmos. Sabe, todos os dias nós temos que manter a chama do Espírito Santo acesa nos nossos corações. Porque é engraçado, a gente saiu agora do encontro com Deus e todos nós somos renovados espiritualmente. É um momento maravilhoso, mas Deus Ele nos chama para viver isso todos os dias, até que Ele venha. Muitas vezes eu aconselho jovens e, gente, a maioria, a pergunta é: pastora, eu não consigo ser constante em Cristo. E como nós seremos constantes em Cristo? Escolhendo a melhor parte, a boa parte. Sabendo que se as coisas fogem do nosso controle, não tem problema, porque elas estão no controle de Deus. Escolhendo e sabendo que não há nada que eu possa fazer que possa mudar isso. Mas é a minha escolha de todos os dias de estar com Deus e manter essa chama acesa. Amém? Por quê? Porque Ele é o elo que une perfeitamente todas as coisas. Amém? E aí eu queria falar com vocês também sobre essa palavra, elo. Cristo não vem somente para estabelecer um elo nosso com Deus, mas para ser a cabeça do corpo de Cristo. O elo perfeito. Jesus vem para nos mostrar que o amor é o que une todas as qualidades que o cristão deve cultivar, como compaixão, bondade, humildade, frutos do Espírito. Então, Cristo ele não vem somente para nos unir a Deus, mas Ele vem para nos unir como corpo dEle, Ele sendo cabeça. E o que isso quer dizer? Que cada membro do corpo é importante. E um membro fora do corpo se torna um membro morto. Como assim, pastora? O meu dedo mindinho, sozinho, se eu tirasse ele agora, ele não me seria muito útil sozinho. Ele iria morrer. Mas ele ia fazer muita falta no meu corpo. E aqui ele tem sua função. Ou seja, todo membro aqui tem uma função. Todo membro é importante. Então, saiba que Jesus ele vem para nos unir uns com os outros também. Unir com a igreja, por quê? Porque há fardos que você só consegue carregar se você estiver em Cristo. Logo, há fardos que você só consegue carregar se você tiver em unidade com seus irmãos. Eu sempre falo isso porque tem algumas pessoas que chegam para mim e falam: pastora, mas eu não queria incomodar a senhora. Eu falei: pronto, pois então, não sei, vou entregar aqui o cargo, porque se um pastor não estiver disposto a sofrer com sua ovelha, não é pastoreio. Eu falo: não precisa disso, porque eu estou aqui para compartilhar o fardo com você. Porque é isso que Cristo faz. Então, é isso que Ele tem nos chamado para fazer cada vez mais. Estarmos juntos como um corpo. Por isso que é importante você estar no corpo de Cristo. Por isso que é importante você ter uma igreja para pertencer. Uma família para pertencer. Porque você já não está mais sozinho. Você sempre vai ter alguém por você. Então, nós devemos ser essas pessoas que transparecem a Cristo. E agregar mais membros ao corpo.
Porque tem muito membro que está perdido, que está sozinho, que só precisa achar a Cristo. Amém? Jesus é esse elo, o elo perfeito. Jesus encoraja a igreja a viver em amor e harmonia, refletindo o amor que é Cristo para todos, a fim de que o elo entre o nosso coração e o de Deus seja estabelecido e o que se encontra perdido possa ser achado. Amém? Então Jesus ele não veio só para nos resgatar da nossa natureza pecaminosa, mas Jesus ele veio para nos reconciliar com o Pai e nos conectar como igreja também. Porque não faria sentido Jesus só vir e nos conectar a Deus. Ele fala assim: eu não só conecto vocês a Deus, mas também uns com os outros. O que Jesus fez com os apóstolos, se não foi uma igreja? Que depois eles foram abrindo igrejas e mais igrejas e igrejas, igrejas, igrejas. Alguns apóstolos abriam e falavam: fique aqui que eu vou abrir em outro lugar. E isso é o que Cristo faz nas nossas vidas. Ele te chama: filho, filha, vem para cá. Eu tenho aqui um lugar de paz para você. E ele não está falando sobre prédios físicos, mas ele está falando da presença real dele todos os dias. Porque quando você vai dormir e você acorda com a presença de Deus, você pode não ter certeza de nada na sua vida, mas você tem certeza de que Cristo nunca vai te abandonar e de que nada foge do controle dele. Muitas vezes nós vivemos ansiosos, preocupados, porque a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nossa, Jesus, mas eu tenho tanta coisa para fazer amanhã. Eu tenho que fazer isso, eu não sei de onde eu vou tirar tempo. Eu tenho que fazer isso que fulano me pediu, que o meu pai me pediu, minha mãe me pediu. Eu tenho tantas demandas. E quando você tem a Cristo, você tem paz com Deus. Porque você deita a sua cabeça no seu travesseiro e você sabe as coisas que você tem que fazer no outro dia. Mas isso não te consome. Porque você sabe que nada foge do controle de Deus. Pleno. O elo pleno. Então ele vem, igreja, essa noite para dizer que a paz que excede todo entendimento, nós só acharemos em Cristo. Esses dias nós estávamos exatamente conversando sobre a paz que excede todo entendimento. Eu não sei se algum de vocês já experimentaram. Quem aqui já experimentou da paz que excede todo entendimento? Se você não sabe o que é a paz que excede todo entendimento, eu vou te explicar. A paz que excede todo entendimento é como se você estivesse num barco e tivesse uma tempestade ao seu redor e você não estivesse com medo. Todo mundo ao seu redor está morrendo de medo e você está pleno lá. E as pessoas viram em você e perguntam: como você está assim? Essa é a paz que excede todo o entendimento. Porque é uma paz que ninguém entende, porque é Cristo. E só achamos nele. Então as situações estão diversas na nossa vida, mas nós temos paz, porque nós sabemos que nada foge do controle de Cristo. Nada foge do controle de Cristo sobre sua vida, amém? Eu creio que a paz que excede todo o entendimento vai repousar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus familiares, porque é essa a promessa de Deus para a nossa vida, amém? Então, se algo está te incomodando, se algo está tirando a sua paz, corra para o seu Pai, porque Ele tem a paz. É isso que Ele te oferece. Amém? E é uma paz duradoura, que você não vai entender, mas que você vai saber que é Cristo. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, acontece corriqueiramente, na verdade, de eu estar em alguma situação que se fosse em outros tempos, eu ficaria aflita, mas não mais, porque agora eu tenho uma paz que excede todo o entendimento, e eu sei que nada foge do controle de Deus. Então, eu respiro, o Senhor Jesus está no seu controle. Não tem como você ser cristão e não experimentar essa paz, porque senão nós somos sobrecarregados. No mundo também. E o que acontece no mundo? As pessoas são consumidas por isso. Por esses grandes fardos. Elas são esmagadas. Por isso que nós devemos apresentar a Jesus essas pessoas. E é no dia a dia, viu? E a sua vida fala mais do que 1000 palavras. É você estar em um ambiente de trabalho super estressante, que está todo mundo ao seu redor estressado, e você não ser estressado.
É estar todo mundo louco, correndo atrás de nota na faculdade, e você está em paz. É todo mundo buscando dinheiro para fazer alguma coisa, e você está bem, porque você sabe que Deus vai prover. Isso é a paz que Deus nos promete. A paz que excede todo entendimento. Amém? E eu queria também falar com vocês sobre plenitude. A palavra plenitude, ela vem do hebraico, meló, que significa totalidade, completude ou perfeição. Cristo é a chave para alcançar a plenitude. Amém? Em Efésios 3:19, Paulo ora para que conheçam o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? A plenitude que nós procuramos em outras coisas, só acharemos em Cristo. Em Colossenses, Paulo adverte contra as falsas doutrinas e filosofias que tentam diminuir a centralidade de Cristo. Ele insiste que a plenitude de Deus habita em Cristo e que só seremos completos nele. Então, em Colossenses, Paulo ele adverte que as falsas doutrinas elas vão vir para tentar tirar a nossa paz. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Porque eu estava até brincando com o pastor Gabriel esses dias, que a gente foi para uma missão em São Paulo, e eu virei para ele e falei assim, top 1 cidades que eu nunca moraria nem me pagando. Só se Jesus mandasse assim, mas que eu não iria, porque está todo mundo muito acelerado. É uma cidade que não dorme. Eu falei, quase impossível você não ter ansiedade numa cidade dessa, porque a galera não para, e no metrô eu aqui, natalense, né? Tipo, nem tem metrô aqui. Aí eu vou pegar o meu L, eu dou minha mãozinha, ninguém passa por cima de mim não, gente. O povo me espera, não, lá todo mundo é passando um por cima do outro. O pessoal muito rápido e tudo muito rápido. Meu Deus. É exatamente sobre isso que Paulo nos adverte. Não é só sobre as falsas doutrinas, mas sobre esse comportamento do mundo que vem para impactar a vida de um cristão. Nós não podemos ser impactados pelo jeito que o mundo vive, mas nós devemos impactar o mundo com a forma que a gente vive. Então, é um pessoal muito acelerado, e Deus ele tem a paz. E Paulo já está advertindo ali. Ei, não viva conforme os padrões desse mundo, não se molde conforme os padrões desse mundo. Por quê? Porque ninguém nem sabe para onde eles estão indo. Nem eles sabem. Se você não conhece a Cristo ainda, se você está nos visitando, você pode estar pensando, o que essa pastora está falando? Só sobre Cristo. Porque Ele é simples. Não há nada mais que eu possa falar para você, senão sobre o amor de Cristo. Porque Ele é não só a resolução de todos os nossos problemas, mas Ele é. Sabe, eu posso não ter tudo, mas eu tenho a Ele. Então eu tenho tudo. Eu posso confundir muitas vezes a cabeça das pessoas, porque em meio a um contexto, eu tenho paz. Em meio a um contexto que está todo mundo perturbado, eu tenho paz. Porque Ele é esse amor. Então, Cristo, Ele tem essa paz que excede todo o entendimento para você. Porque Ele morreu por isso. Ele morreu para que você fosse reconectado com Deus. Ele morreu para que esse elo perfeito, esse elo pleno, pudesse ser recolocado, reconciliado com o Pai. E se estamos no Pai, logo não há nada que nos separe da presença dEle. Só nós mesmos. Nós somos os únicos que podemos nos separar da presença de Deus, porque são as nossas escolhas. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós podemos escolher. O que nós temos escolhido? Qual a sua primeira escolha quando você acorda? Tenho falado muito isso com as meninas. Falando assim, agora eu só pego no meu celular quando eu faço meu devocional. Por quê? Porque senão a gente cai numa rotina do mundo. Numa rotina acelerada, de que 6 e pouco da manhã você já tem que estar resolvendo 1 milhão de demandas, você tem que estar respondendo em um grupo ou da faculdade ou da escola ou do trabalho, você tem que estar olhando ali o que você tem que fazer durante o dia, e você entra naquele sistema e Deus fala, ei, eu quero só um tempo com você, porque as minhas misericórdias se renovam todos os dias pela manhã na sua vida. Então eu fiz
esse voto com Deus, eu só pego no meu celular depois que eu faço devocional. E eu tive que adaptar toda a minha rotina de manhã, porque eu estudo pela manhã, acordar mais cedo para ter o meu tempo com Deus. Mas eu tenho escolhido a boa parte. E nada tem me tirado do foco. Então eu posso ter um dia super estressante, mas eu não vou ficar estressada. Porque o meu foco é Cristo. Porque eu escolhi a boa parte logo pela manhã. Então eu te desafio a fazer isso. Eu não sei qual é a sua rotina, mas Deus sabe. Escolha a boa parte e você vai ver que a paz que excede todo entendimento e a vontade plena de Deus vai se estabelecer na sua vida todos os dias e todo o dia. Amém? O louvor já pode vir. Então, eu falei sobre 3 palavras muito importantes com vocês. Eu falei sobre o amor, sobre elo e sobre plenitude. São 3 palavras diferentes que são usadas de formas diferentes, que no fim apontam para a mesma pessoa, Cristo. Amém? Porque Cristo é aquele que se fez homem, nos amou, morreu por nós e se fez o elo que nos conecta a Deus, a fim de que pudéssemos receber o perdão e por meio dessa reconciliação, uma vida plena. Jesus é o amor, Jesus é o elo, Jesus é a plenitude. E é isso que Ele tem todos os dias para a sua vida. Uma vida de paz, uma vida plena, uma vida completa, uma vida sem preocupações, isenta de desafios, não, mas sabendo que você vai sair vitorioso de todos eles. Porque Deus não dá um fardo que nós não podemos carregar. Por quê? Porque o fardo dele é leve. A pastora Bianca sempre falava isso ao meu coração. Eu chegava para ela e falava, pastora, mas está tão difícil. E ela virava assim para mim, Alícia, Deus não dá um fardo que você não possa carregar. E de fato, porque todos aqueles meus fardos que eu achava que eram pesados, não era. Era Deus me treinando para viver o que eu estou vivendo hoje. Então, não reclame de certas dificuldades da sua vida, porque é Deus te treinando para um novo tempo. É Deus te treinando para te tirar do deserto e te colocar na terra da promessa. Então, muitas vezes nós não podemos não entender o que nós estamos passando. Muitas vezes a gente pode pensar, nossa, Deus está permitindo que eu esteja vivendo isso. Deus está te moldando para entregar a tua promessa. Deus, Ele não entrega a promessa para aquele que não sabe lidar com ela. Porque senão a sua promessa virou uma maldição. Porque nós podemos fazer da nossa promessa uma maldição. Então Deus, Ele te molda. Ele molda o seu caráter, Ele molda quem você é para Ele te entregar a bênção. Mas deixa eu te dizer, pastora, como eu diferencio quando é uma guerra de Deus ou quando não? Porque o fardo de Deus é leve. E Ele está ali com você na guerra. Você pode estar passando por ela, mas você tem certeza que não está sozinho. A guerra que não é de Deus é uma guerra que a gente nem começou a lutar e a gente já se sente perdedor. Mas em Cristo nós somos vitoriosos. Porque é isso que Ele tem para a nossa vida. É isso que Ele tem para a sua vida. Uma vida plena, uma vida de amor. Ele veio para te reconectar com o Pai, para que você pudesse ter paz com Deus. Ele é o elo perfeito. Sabe, eu sei que você viveu um final de semana maravilhoso. Se você não esteve no encontro, eu te convido a estar no nosso encontro de dezembro. Mas Deus, Ele não quer só que você viva do encontro. Ele quer que você viva isso todos os dias. Todos os dias se encontre com Ele. Porque Ele morreu para que nós pudéssemos ter um relacionamento. Relacionamento é todos os dias. Ninguém namora e só fala com o namorado uma vez por mês. Ninguém é casado e fala com o marido só uma vez por mês. Ninguém tem um filho e fala só com ele uma vez por mês. Não tem como a gente ter a Cristo e só falar com ele uma vez por mês. É relacionamento. Pastor, eu tenho orado tanto para Deus mudar a minha realidade. Tá, você tem orado para que Deus mude sua realidade, mas você tem orado quanto? Tipo, uma vez por mês? Você orou uma vez e Deus não fez, então você entendeu que não é? Não é assim. É uma guerra. É uma oração perseverante. Inclusive tem um livro muito bom que chama O Poder da Oração Perseverante. É muito bom esse livro. Porque nos ensina a perseverar. Porque nós muitas vezes oramos uma vez, e nós queremos que Deus já faça. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nada foge do controle dele. Amém?
Fique de pé no seu lugar. Eu queria que agora nós pudéssemos gerar uma atmosfera de adoração. Não uma adoração pelo que Ele fez ou que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas por quem Ele é. Por esse elo perfeito, por esse amor abundante que Ele derrama sobre nós. Feche os seus olhos agora. E pense: Jesus, muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz, porque se hoje eu tenho vida, foi por esse sacrifício. Pai, pega toda dor, pega todo medo, tudo aquilo que tem me estressado, tudo aquilo que tem me angustiado. Pai, eu quero a paz que excede todo entendimento. Eu coloco tudo isso diante de Ti e eu quero viver um novo tempo. Pai, o Senhor me reconciliou com Deus e eu quero ter paz com o Senhor. Então, Jesus, venha sobre a minha vida. Adore a Ele.
a esse relacionamento pleno. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele tem te chamado para isso, porque Ele só vai fazer na sua vida se você der o primeiro passo em direção a Ele. Se você trouxe algum convidado aqui essa noite, vá até Ele, apresente esse amor. Não há nada e nem ninguém que possa fazer aquilo que só Jesus tem poder para mudar na sua vida. Que essa noite você possa ser alcançado pelo coração de Jesus, pelo amor pleno. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, quer se reconciliar com Ele, erga a tua mão. Vem aqui na frente e Ele te chama. Ele fala: vem, filho amado, ao meu encontro. Nós temos paz com